Ser o próprio chefe, criar algo que é a sua cara. Ai, o sonho de empreender é mesmo muito forte, né? Mas o que realmente significa entrar nessa jornada? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nos bastidores desse mundo. Mas, vamos começar com um dado que bota o pé no chão. Segundo a Harvard Business School, mais ou menos metade das novas empresas fecha as portas em até 5 anos. É um número forte, eu sei, mas ele serve para a gente entender o tamanho do desafio que vem pela frente. Então a pergunta de US$ 1 milhão é: o que é preciso para dar certo? O que será que diferencia quem consegue prosperar de quem acaba ficando pelo caminho? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para começar, vamos dar uma olhada no DNA do empreendedor de sucesso. Claro que não existe uma fórmula mágica, um perfil único, mas existem sim alguns traços que a gente vê se repetindo na história de quem chegou lá. A lista é grande, né? Curiosidade, saber se adaptar, aguentar o risco e, claro, muita persistência. Mas olha, duas dessas características podem de verdade mudar o jogo: a capacidade de fazer experimentos e a habilidade de montar um bom time. E essa ideia de saborear as surpresas é simplesmente genial. O Scott Cook, que cofundou a Intuit, percebeu uma coisa: os clientes estavam usando o software de finanças pessoais dele para gerenciar pequenos negócios. Em vez de ignorar, ele viu ali uma oportunidade gigantesca. Isso, na prática, é experimentação. Você testa, aprende e se adapta com o que descobre no caminho. E isso nos leva direto para a formação de equipes. Como diz a Jennifer Fonstad, estar aberto a diferentes pontos de vista leva a decisões melhores. Um bom líder sabe que não tem todas as respostas. Pelo contrário, ele constrói uma equipe com gente que o complementa com vozes diferentes para fortalecer o negócio como um todo. Certo, as características estão mais ou menos mapeadas. Mas e agora? Chegou a hora da verdade. Antes de pular de cabeça, é preciso parar, respirar fundo e responder umas perguntas bem importantes. Timing é quase tudo. E não é só sobre o mercado estar aquecido, não. É sobre a vida pessoal também. Como estão os relacionamentos, as finanças, a saúde. É preciso ter uma visão honesta se este é realmente o melhor momento para se dedicar de corpo e alma a um novo projeto. Ter uma ideia é incrível, mas uma ideia só vira uma oportunidade de negócio de verdade quando os clientes estão dispostos a pagar por ela e pagar um valor maior do que custou para produzir. Essa pequena diferença é tudo. Então, como saber se a ideia resolve um problema real? Olha que ferramenta interessante, o Framework Jobs to be Done. A lógica é simples. Os clientes não compram produtos, eles contratam soluções para resolver um trabalho. O caso clássico é o do milkshake. Descobriram que as pessoas contratavam o milkshake para tornar a viagem de carro para o trabalho de manhã menos chata. Entender qual é o verdadeiro trabalho que o cliente precisa resolver é a chave do sucesso. E aí chegamos numa pergunta fundamental. De todas essas características que a gente conversou, com qual o empreendedor de sucesso mais se parece? Deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente. E claro, se esta análise está sendo útil, aproveita para deixar aquela curtida e seguir o canal Pneuma BR, que tem muito mais conteúdo assim vindo por aí. E vamos lembrar de novo, empreender é um esporte de equipe. Pensa bem, nem figuras como Steve Jobs construíram seus impérios sozinhos. A Apple dependeu de gente como Steve Wozniak, Mike Markula e tantos outros. O sucesso de um negócio depende muito da força das pessoas que estão juntas nele. E o ponto crucial é esse aqui, É preciso ter construtores e não passageiros. Como diz o Abe Ankoma, a meta é achar gente que quer construir o próximo Google, e não gente que só quer entrar no Google porque ele já é o Google. É uma mentalidade totalmente diferente, focada em criar algo novo. Ok, com a mentalidade certa e a equipe engajada, o foco muda para as ferramentas. E aqui vem a boa notícia. Diferente de traços de personalidade, habilidades podem sim ser aprendidas e melhoradas com o tempo. Aqui a gente tem um resumo do kit de sobrevivência. Vai desde entender o básico de finanças e fazer networking, até a capacidade de reconhecer padrões e, o mais importante, manter sempre uma mentalidade de crescimento. Falando em finanças, calma, não precisa ser especialista em contabilidade, mas entender o básico não tem negociação. O balanço patrimonial, a DRE, o fluxo de caixa, pensa neles como o painel de controle do carro. São eles que mostram a saúde da empresa e ajudam a tomar as melhores decisões. A rede de contato, gente, é um dos maiores ativos que alguém pode ter.
E networking de verdade não é sobre colecionar cartões de visita, viu? É sobre construir relacionamentos genuínos, que podem trazer mentores, parceiros e oportunidades que, de outra forma, jamais apareceriam. E agora, talvez é a habilidade mais difícil de todas: saber ouvir e aceitar feedback. A frase do John Washer é um soco no estômago, mas é a pura verdade. Colocar a verdade em primeiro lugar sempre vai te levar para a solução. Já ignorar uma crítica só porque machuca o ego? Bom, isso é a receita para o fracasso. E por fim, é muito importante entender uma coisa: o empreendedorismo não é uma corrida com uma linha de chegada. É uma jornada contínua. É como caminhar em direção ao horizonte. Ele está sempre se movendo. O ponto é exatamente este: começar um negócio é relativamente fácil. O difícil mesmo é fazer ele crescer de forma sustentável. O foco não pode ser só no lançamento. Muitas das maiores oportunidades da história só foram descobertas muito tempo depois que a empresa já estava nativa. Isso exige visão de longo prazo. E para não perder nenhuma etapa dessa jornada de conhecimento que também é contínua, uma dica: ative as notificações. Assim, sempre que sair um conteúdo novo, você fica sabendo na hora e continua evoluindo com a gente. Então, no fim das contas, a jornada empreendedora é um baita processo de autoconhecimento, de fazer perguntas difíceis e de nunca parar de aprender. Com tudo isso em mente, a questão que fica no ar é: qual vai ser o seu primeiro passo? A jornada está só começando.